Humanos, Mano Dal Ponte, Humanos, Radio Show na 92. A música nos conecta, os bons papos nos conectam, o sextou mais delicioso do rádio nos conecta, né? E o que nos conecta, com certeza, é um aniversário premiado de Já Supermercados, mais de R$1 milhão em prêmios, sorteios todos os dias nas lojas físicas do Giasse. Maninho, como é que você faz pra concorrer? Fácil, né, queridão? Você vai lá e vai fazer compra no Giasse, né? Mais de R$1 milhão em prêmios, e no final tem um sorteio de 100 conto. 100zão, 100k, tá de brincadeira? 100zão. Depois tem sorteio de 25 mil, 500 pila por dia, tá? E 100zão no final da promoção. Maravilhoso, né, cara? Aniversário premiado do Giasse Supermercados, baita aniversário, aniversário milionário do Giasse. Mais de R$1 milhão, tá? Mas quando eu falo mais de R$1 milhão, pra você que tá em casa, com certeza você, mais de R$1 milhão, mas R$1 milhão é muita coisa. Porém, entretanto, todavia, o meu convidado aqui são números que pra ele são normais, porque ele vem esse papinho aí, contemplei mais de R$1 milhão, contemplei isso. Estou certo ou não, André Eleutério? Que prazer te receber, meu velho, da Vitor e André. É verdade, né, cara? Boa tarde, mano. Rapaz, boa tarde, ouvintes da Rádio 92. É verdade. Alguns milhões já, né? E às vezes a gente assusta as pessoas, tá? Mas por quê? Quando você fala um número conversa, assim... A gente começa a falar de 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, que é muito normal você falar disso, né? É a nossa linguagem do dia a dia, né? Tá. Até interessante tu falar nesse assunto. Vamos lançar agora, terça-feira, o Grupo do Milhão. O Grupo do Milhão. Grupo do Milhão. Tá. Especial, tínhamos 2 grupos, acabaram as vagas, então a gente decidiu abrir mais um grupo. É um sucesso de venda, principalmente para o investidor, o pessoal que mora fora do Brasil. E eu até essa semana mandei para alguns clientes meus, que já são clientes. Tá. Tem um cliente ali que já contemplou, já usou carta, tá com 6 cartas agora conosco. Caraca, mano. Liguei para ele, não quer aproveitar? O grupinho do milhão aqui. O grupinho do milhão, tá? O grupinho do milhão, os amigos. Grupo seleto do milhão. Grupo seleto, especial, 1 milhão, apenas 2.795. 500 mil, 1.397. Tá. Né? Quem tá nos escutando andando agora na Avenida Centenário. Só um pouquinho, vamos lá. Eu vou entrar num grupo de consórcio de R$1 milhão. Isso. E eu pago por mês 2.795. É o que o cara tá pagando de parcela do carro. Nossa Não tá escutando senhora. agora, gente. Imagina, pai. Fácil, né? Tá, desse 2.000 tem fácil. Qualquer parceirinha de carro hoje. É verdade. Não, pior que infelizmente a taxa de juros tá muito alta no Brasil e realmente isso é uma realidade. Então, por isso que a gente fala pro cliente, poxa, às vezes tu tens um carro, tá pagando 3.500 no teu carro e tu não tem a casa, tu não tem a tua sala comercial, tu não tem o teu galpão. É verdade. Daí eu mandei mensagem para um dos clientes, olha, aproveita essa oportunidade, entra nesse grupo aqui que tá muito especial, alguns benefícios especiais, brindes especiais para quem entrar até... É um grupo diferenciado. É diferenciado. Diferenciado, né? Tem alguns opcionais que realmente nós criamos para o investidor. Daí eu mandei mensagem para esse cliente. Ele disse, André, eu tô com 6 cartas aí, deixa eu contemplar mais uma que a gente faz, entra nesse grupo aí e tal. Daí, mas assim, não, então deixa eu dar uma olhada como é que tá os teus grupos aqui e tal. Esse cara, nessas 6 cartas, ele já investiu R$400 mil. Caraca, velho. E daí eu falei para ele, olha, qual o ponto positivo o pior cenário do consórcio, tu é o último contemplado. O último lá, sei lá, no tempo todo. Tu vai receber mais do que depositou. Eu fiz um cálculo dessas 6 cartas, ele já investiu R$400 mil, só de valorização ele já teve R$700 mil. Todo ano tem uma valorização dessas cartas. Então é interessante essa valorização para que tu tenha o poder de compra à vista, e é interessante que não tem taxa administrativa nesse... Dé, mas olha, me explica uma coisa, se eu for o último, vai, de azar. A história do consórcio. Posso ser o primeiro ou posso ser o último? Sim, sim. Se eu for o último, eu serei o último contemplado, é isso? Ou isso. não é necessariamente? Acabou o grupo. Acabou, encerrou. Porque, vamos supor, claro que existe uma série de situações para que isso venha acontecer. Tá. Primeiro, a pessoa não paga em dia e não tem ninguém cuidando do consórcio. O nosso escritório já está há quase 14 anos no mercado, então a gente faz realmente uma assessoria para o nosso cliente. Nós não apenas vendemos, nós vamos cuidar do cliente, vamos entender qual é o objetivo dele, fazer um planejamento, né, para que ele seja feliz. Mas vamos lá, alguém fez um consórcio e nunca pagou em dia, nós não cuidamos do consórcio dele. No final do plano, ele vai sacar mais do que depositou. Tá. Então, no pior cenário, qual é o comparativo? Uma poupança forçada. Tá. Fazendo o mesmo depósito mensal. Mas eu posso pagar todo mês, é isso? Pode. O consórcio, então eu paguei todo mês. Todo mês, mas não saí em sorteio nenhum. No final do plano, tu pega em cash. Em dinheiro? Valorizado. Tá, mas não rola um sorteio só pra mim, né? Não existe a contemplação minha. Não, acabou o grupo. Acabou o Quem grupo. tiver no grupo ali recebe o dinheiro.
Então, esse que é o interessante. Então, nesse cliente em específico, né, que já contemplou carta, já usou e tem geralmente mais 6 cartas rodando com a gente, e em específico esse cliente eu falei, olha, tu já investiu 400 mil reais nessas 6 cartas e tu já teve devalorização 700 mil. Juntando essas 7 cartas. Poxa, cara, que legal, que bacana. Esse dado era um dado que eu não tinha. Não sabia. Não sabia. Então eles, poxa, ainda, né, mesmo que venha demorar algo nesse sentido, ainda vale a pena porque Mas eu tenho meu crédito valorizado. O cara, por exemplo, com 6 cartas, a probabilidade dele ser contemplado em uma delas é muito maior. Sim. Principalmente quando nós jogamos tudo no mesmo grupo. Entendesse? Não faz 6 no mesmo grupo. Não adianta eu pegar e fazer 6 cartas em grupos separados. Jogando no mesmo grupo, eu aumento a chance, né? Um grupo são quantas pessoas fazem parte do grupo? Quantas cartas? Como é que funciona? Esses grupos novos que a gente tem lançado podem ter até 3 mil pessoas. Tá. Não Isso quer do dizer... Brasil inteiro? Isso do Brasil inteiro. Não é só aqui? Não quer dizer que tenham 3 mil pessoas, é que a gente tem que ter um limite, né? Isso no contrato tem que ter, dizendo que pode ter no máximo 3 mil pessoas. Tem um limite mínimo e máximo? Como é que é? Tem, nós inauguramos um grupo com 250 pessoas. Tá, ali começa o negócio. Começou. Então, mas os nossos grupos são bem saudáveis, né? Pela venda que a gente tem hoje. Quando se fala saudável, o que é saudável? Um grupo que se sustenta, paga bem? Que paga bem, que não é vendido de qualquer jeito, a pessoa entende que ela está entrando no consórcio, que pode ser o primeiro contemplado, mas pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não comprei do nada. Não é aquela venda assim, ó, mano, faz comigo, tu tens uns 5 mil aí, me passa aqui que eu te contemplo daqui a 2, 3 meses. Tá. Então tem a administradora que é convivente com essa situação do vendedor mal intencionado, o que acaba acontecendo, deu 3 meses, essa pessoa vai cancelar, ela não vai pagar mais. Então acaba não tendo saldo para contemplar pessoas dentro desse grupo. Por exemplo, esse cara que cancelou, ele retira esse dinheiro no final também? Ou no sorteio dos cancelados. Tem isso também? Tem. Tem até sorteio de cancelado? Tem um sorteio todo mês. Qual é a regra, né? Via de fato, seria o quê? Um contemplado pelo menos na Loteria Federal e um cancelado. Todo mês tem que sair. O restante do saldo vai saindo pelos lances, no caso. Tá. Então, esse que é o legal. Pode ter até 3 mil pessoas, uau, é um número alto, mas quanto mais pessoas, mais saldo, mais contemplações. Então a gente vai contemplando até acabar o saldo do mês. Entendi. É um cálculo, né? É um cálculo. Então eu tenho grupos ali com 120 pessoas, máximo 120 pessoas. Diferente desse grupo, por exemplo, com 3 mil. Isso, só que daí essa que é a questão, não é um grupo para investidor. É um grupo para aquele cara que quer trocar de carro há 2, 3 anos, a cada 2, 3 anos ele vai fazendo essa contemplação. Mas quando a gente entende que o cliente tem um perfil de investimento, né, para investidor, a gente joga nesses grupos maiores, porque quanto menos ela investir, mais lucro ela vai ter numa possível venda. Então vamos supor, fizer essa carta de 1 milhão, contemplasse agora dia 13, que é o sorteio, eu te aviso no dia 14, né? Pra não ficar no dia 13. Tá bom, vai. Tu que tá falando, né? Não sou eu, vai dar pau pra mim aí, E daí o que acontece? Se tu querer vender essa carta, eu consigo te pagar até 200 mil. Então muita gente faz quando contempla, vende a carta. Então, quanto menos tu investir, mais lucro tu vai ter na por exemplo, da carta. Tem um ouvinte perguntando aqui, o nosso querido, o José Luiz, ele mandou aqui, mano, mas me explica direito, por que a parcela é tão baixa? Né? E como é que funciona isso? Você falou 1.300 e? 1.397, 500 mil. Para 500 mil. Isso até a contemplação. Até contemplar. Aí depois que contempla, dobra a parcela, caso a pessoa queira o crédito cheio. Ela pode pegar meio crédito e continuar na meia parcela. Eu posso pegar meio crédito? Pode. A de 500 mil eu pego 250, é isso? Isso, e continua na meia parcela. Mas deu meu 250 fica onde? Os outros? Fica guardado? Abate do saldo devedor, volta pro grupo pra gente fazer mais um sorteio. Entendi. Então essa que é a questão. A meia parcela, quando nós criamos lá atrás, foi pensando principalmente em quem pagava aluguel, para facilitar. E depois a gente entendeu que isso, poxa, era muito bom para o investidor também, porque quanto menos ele investir, mais lucro ele vai ter. Então vamos supor, se ele estivesse fazendo em outra administradora que a parcela em vez de 1.500 é 3 mil, contemplou no 10º mês, uma carta dessa eu consigo vender por 100 mil, se ele estava investindo a 1.500 a meia parcela no 10º mês, ele investiu 15 mil. Por quanto que eu vou vender? 100 mil. Teve um lucro de 85 líquido. Caraca, se ele tivesse pago 10 parcelas cheias de 3 mil, ele investiu 30. A venda continua sendo por 100 mil. Então, quanto menos ele investir, mais lucro ele vai ter. Então essa que é a grande sacada desse grupo. O Renato Canari tá perguntando aqui, nosso bruxaço, né, que ele não faz nada o dia inteiro, só escuta a rádio. Esse aqui isso não faz nada. Ele me chama pra uma visita, então. Eu acho que eu vou convidar ele pra vir trabalhar aqui, ficar o dia inteiro aqui, porque não faz merda nenhuma mesmo. Olha aqui, mano, pergunta pro André, por favor, quanto às burocracias
quando contempla, por exemplo, contemplei, né? Quais são as burocracias para liberar isso? Demora muito? É complexo ou não? Tem burocracia. Bom, só dando um ganchinho aí nessa questão, hoje 80% dos nossos clientes não utilizam a carta. Vendem a carta ou 80%? Deixam... 80%. Então, um exemplo, né? Além da venda da carta, contemplasse a carta de R$1 milhão. A parcela vai para 5.590. Tá. Só que ela vai te render em torno de juros por mês R$8.000. Dá mais do que a própria parcela. Então, muita gente tem aproveitado a taxa Selic, para quem gosta de renda fixa, e deixado o dinheiro rendendo juros lá por tempo determinado, juros sobre juros. Tá? Contemplou, André, eu quero usar. Primeiro, tu tem que me deixar um imóvel que tem escritura, verbação, documentação toda em dia, para a própria segurança do próprio consorciado. O que ele vai precisar para usar essa carta? Comprovação de 3 vezes o valor da parcela, renda familiar, e não pode ter restrição. Esses são os 2 pontos principais e a documentação toda em dia hoje do imóvel. Hoje, contemplação imobiliária, o cliente trazendo tudo do jeito que a gente pede, no caso que a gente às vezes pede 3 coisas para o cliente, ele vem, traz um e acha que está tudo certo. Não, ele tem que trazer o que a gente pede, né? Normal. E o legal é que nós temos 2 pessoas que vão cuidar desse pós-vendas. A maioria que vende consórcio, tu vai cair num 0800 e tu que vai cuidar. Tem os meus amigos que acabam, muito amigo meu que acaba trabalhando com imóveis, e aí ele fala, na hora de registrar, aí pede lá 10 documentos pro cara. Dos 10 ele leva 8 e 2 certidões vencidas. É isso aí quando ele leva o resto, a certidão já não vale mais. Cara, vai fazer, faz tudo de uma vez, direitinho. Sim. E tá sendo liberado um crédito, né? E diferente do banco, que já tem a taxa de juros ali para cobrir uma administração, enfim. Então, hoje, para adquirir um imóvel, vamos supor que a pessoa contemplou, vai comprar a minha casa. Esse dinheiro vai cair na minha conta de 60 a 90 dias, desde que ele cumpra o que a gente pediu para ele. Então, de 60 a 90 dias para hoje, a gente fazer uma liberação de crédito imobiliária para automóveis de 10 a 15 dias. 10 a 15 dias. Isso. Então, sempre comprovação de 3 vezes o valor da parcela. O automóvel fica de garantia também? Tudo fica em garantia. Tudo fica em garantia. Sempre tem que ter a garantia para ser liberado o dinheiro, porque senão, né, essa é a própria segurança do consórcio. Não, segurança de tudo, né? Quer dizer, não é do consórcio. Alienação fiduciária, isso, bonito esse nome, né? Isso é do carro, né? Mas é do imóvel também o mesmo nome? Boa pergunta. Eu não sei se é o mesmo nome. Eu não sei se é o mesmo nome. Eu acho tão bonito esse nome. É lindo, né? É fiduciária, é isso? Fiduciária. Me corrija, quem tá ouvindo aí o programa, me corrija que eu não sei esse termo. Mano, e até tem uma questão interessante, né? Vamos supor, vai ser feita uma avaliação do imóvel e essa avaliação também é interessante para que o cliente não venha a ser logrado. Né? Daqui a pouco a pessoa não entende do mercado imobiliário. A pessoa diz que está vendendo uma casa para ele de 700 mil e a casa vale 500. Então até também é uma segurança para o cliente, né? Para não ser lesado numa situação dessa. Alienação fiduciária. É bonito esse nome, né? É bonito esse nome. Tu acha que o teu ouvinte é o ouvinte que escuta VBBB? Eles mandaram aqui. Não, pior que escuta, né? Tem membro dessa mesa que vê BBB. Não podemos nessa daí também. André, mas é nesse sentido, cara, quando que o consórcio não é indicado para mim? Para quem tem pressa. Preciso para ontem. Não é o conto. Não, eu vou chegar para esse cara e dizer, vai lá e cai no financiamento, vai pagar mais, mas resolve a tua situação. Paga juro, beleza, mas dinheiro tá contigo. É isso aí, claro que a gente tem algumas opções para quem tem pressa também, mano. Nós temos as cartas já contempladas, que daí a pessoa vai estar do outro lado da mesa, não está ganhando dinheiro, mas está deixando de pagar juros para o banco. Então hoje eu tenho já essa carta contemplada. Se a pessoa entrar lá no nosso site vitorandreconsórcios.com.br, lá ela vai ver que nós temos uma infinidade de cartas lá, tanto para automóveis quanto para imóveis. Hoje ela vai ter que pagar uma entrada aí na casa de uns 30%, 35%, já está pronto o crédito. Ou vai para um lance livre que a gente consegue contemplar, olha o histórico do grupo e consegue fazer a contemplação no lance livre também. Bom, vamos ver aqui. Mano, tem uma pergunta aqui pro nome. Hoje o negócio tá interessante. Vamos lá. É porque você falou um tempo que você não tinha falado ainda para mim, essas coisas aí. E olha que a gente conversa, cara, você não tinha explicado essa parte. Sim. Né? Mano, boa tarde, uma perguntinha pro jovem, lindo aí o André. Estão te elogiando aqui. Sobre a contemplação, beleza, eu fui contemplado e eu trabalho como autônomo, né? Como é que eu vou comprovar minha renda fixa de 3 vezes o valor da parcela? Dá para fazer isso também ou não dá? Não é o que a gente indica, tá? Não é o que a gente indica. Geralmente o autônomo hoje que a gente vê muito, a pessoa
ter uma MEI. Através da MEI ela vai ter essa comprovação. Aí o MEI, beleza. Isso, ou se ela for ter um cônjuge, né? Essa pessoa ter um cônjuge, é renda familiar. Daí entra também. Ou ela pode colocar um avalista também para ser feito. Ou tem algumas situações também que a pessoa diz assim, André, eu tenho empresa, não declaro, não tenho MEI, não tenho nada. Posso fazer agora o consórcio e lá na frente quando contemplar. Se caso eu for usar, não vender a carta e deixar rendendo juros lá, eu dou um tempo para essa pessoa esquentar a renda dela. Sitezinho novo, tá bonito. Isso. Tá bonito aqui, da Vitor André, tá bonito. Tá bonito. Tá bonito, vi aqui, tá bonito. Então, aqui, essa pessoa não precisa se preocupar com isso agora. Mesmo porque, como eu falei, a maioria dos nossos clientes, quando contemplam, vendem a carta, ganham dinheiro, não precisa comprovar nada. Então, chegou lá na frente, precisou de uma comprovação, pode deixar o crédito lá rendendo juros até ela ter uma comprovação. Pode ter a questão ali da movimentação bancária? Também ajuda. Legal. Não pode ser a principal. Teria que ser um complemento. Porque muita gente hoje, né, não declara tudo que ganha, então a gente pode usar a movimentação bancária como um complemento, mas não pode ser a principal. Eu peguei alguns exemplos de cartas contempladas aqui no site da vitorandreconsórcios.com.br. Você vai lá na Bia Conta, o site tá bonito, novinho, tem bastante coisa legal aqui, ó. Vou pegar uma aqui. Crédito de 23.045, uma entrada de 10.500, 79 vezes no prazo, uma parcelinha de 339. Por exemplo, como é que eu pego esse crédito? Eu dou 10.500 de entrada, é isso? É isso aí, ele vai pagar a entrada, diferente de um consórcio a contemplar, não pode descontar do crédito, então ele paga essa entrada e assume o restante das parcelas. Aí ele assume essas 79 parcelas de 300 pila. Daí a pergunta é, por que a pessoa vai fazer isso? Por que ela vai dar essa entrada? Porque na verdade o que nós estamos vendendo é a taxa efetiva de juros. Entendi. Então se eu pegar isso, não tem muito a ver com a entrada, mas a taxa efetiva de juros. Então uma carta dessa vai ficar aí, cartas imobiliárias ficam na casa de 0,7, 1 ponto. Posso pegar a última aqui, a maior? A última aqui, vamos lá, ó. 746.151 reais. Tá aqui, ó, é um crédito de imóvel, né? Tá um crédito de imóvel, você dá 315 de entrada e assume 211 parcelas de 4.297. André, mas quando eu olho isso aqui, que eu faço uma conta burra, eu vou dizer, mas isso não vale a pena. Tu entende? Que conta que eu tenho que fazer para entender esse negócio de verdade? Então, é a taxa efetiva de juros. Quando a pessoa vem fazer vem fazer a compra, até quero mandar um abraço pro Otávio da Carles, ele que mandou a mensagem aí, né? Fiduciária, né? Fiduciária, obrigado. Isso, Otávio da Carles, que é um gentleman. Um abraço para ele, querido. Obrigadão. Então, essa que é a questão. Quando a pessoa vem comprar uma carta contemplada, eu vou fazer essa taxa para ela. Primeira coisa que eu pergunto, já fosse olhar no banco qual é a tua taxa efetiva de juros? Ninguém vê, né? Ninguém nem sabe qual é. Mas eu indico a pessoa ver para ela entender que isso realmente é interessante para ela, mesmo pagando essa entrada. Então faz o seguinte, ó. É a taxa, né? Então faz o seguinte, você vai chamar o André. O Vitor não dá agora, né? O Vitor tá um abraço nosso querido Vitor, tá no DM. Ele tá no DM, escutando aqui a 92. Daqui uns 2 meses ele volta, boa recuperação pro Vitor, cara. Vai dar tudo certo aí, queridaço. Você ficou aí 2 meses afastado, agora é ele. Então, vocês fizeram um rodízio aí. Foi menos, um mês. Um mêsinho, Vitor 2 agora, um abraço, cara. Tá bom, ele volta daqui a pouco, mas faz o seguinte, entra no site vitorandreconsórcios.com.br, você vai ver, cara, quem somos, né? Aí, primeiro de tudo, você vai ver, né, a credibilidade do nome da HS, já começa por aí, né? Quantos anos da HS? Mais de 64. Então esquece, né, cara? O Grupo Erval é absurdamente gigantesco. Verdade. Se você não conhece, pesquisa um pouquinho sobre o que é o Grupo Erval. É isso aí. Aí você vai entender. Né? Aí você vai entender o tamanho dos caras. Você já viu eles em tudo, né? A gente não tem noção o que é, né? E hoje a gente tá vendendo a casa de 1,4 bi mês. 1,4 bi mês? Bilhão. Isso eu falei de milhão no começo, você já tá falando de bilhão comigo. Você fala que essa cara lavada de bilhão. Um bilhão. E assim, simples, né? Pô, bilhãozinho. Sacanagem, cara. Obrigado, cara. Telefone, pessoal te encontrar. 48 996 36 8820. Nosso escritório fica na Avenida Centenário, no antigo Bico de Pão, também em Uruçanga, mas atendemos todo o sul catarinense, norte do Rio Grande do Sul. Mandar um abraço pro pessoal que te ouve também fora do Brasil. Ontem vendi uma carta de 600 mil lá pros Estados Unidos. Vai dizer que o cara tá me ouvindo. O cara tá me ouvindo aqui. Tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Louco, vai lá, estamos longe. Obrigado, cara. É isso aí. Prazeraço. Um abraço, tchau. Um abraço. Maninho Dal Ponte aqui no Manos Radio Show. Não esqueça de uma coisa, somos todos humanos e quem pensa... Faz. Com certeza.